Oi, gente, tudo bem? Professor Antônio aqui falando para mais uma edição do ONOCast, o podcast do Centro Popular de Cultura Onofrevo, chegando para o 6º episódio, desse podcast que quer dar voz à cultura, à arte, à política, à filosofia, não só do 2º Distrito, em Saracuruna, em Duque de Caxias, mas como toda a Baixada Fluminense. Quero agradecer aqui o carinho de todos, com todos os episódios que a gente já gravou hoje, todas as pessoas até hoje, que nós já gravamos até hoje, com todos os convidados que já passaram por aqui para conversar comigo e com o Onofrinho, foi muito bom, Todas as pessoas que passaram por aqui têm demonstrado um carinho muito grande, não só no YouTube, mas no Instagram, em todas as nossas redes. O nosso alcance aumentou muito, depois do podcast aqui do Onofrevo, e a gente agradece aí todo o apoio, todo o carinho que a gente tem recebido durante todo esse tempo, A gente quer agradecer também ao professor Celso Pancera, que abriu as portas aqui do seu estúdio para a gente gravar o nosso programa, dando voz aí aos coletivos de cultura e arte do Onofrevo, que compõem essa coalizão de cultura no nosso território. Entre eles, o Marimba Literário, o coletivo de autores e autoras da Baixada Fluminense, o Rock Popular Caxiense, que é o coletivo de bandas de Caxias e de outros jamais, a Biblioteca Comunitária Solano Trindade, que vem trabalhando aí na promoção da leitura e na democratização da literatura já há mais de 20 anos em Duque de Caxias, o Pré-Vestibular Comunitário Solano Trindade, que está lá no CIEP Paulo Mendes Campos, a quem a gente deixa aqui também o nosso agradecimento à diretora Renata Bersot, e a Batalha do Onofrevo, que vem desenvolvendo atividades aí na área do hip-hop e na cultura urbana. Nós temos recebido muitas manifestações de carinho, e isso não só nas palavras, mas nos números, que tem crescido muito. Essa primeira parte a gente aproveita para registrar também o nosso agradecimento pelo projeto, pelo lançamento do projeto Tem Alguma Coisa no Ar, que foi no último dia 20 de setembro, lá no Onofrevo, que tivemos a presença do professor Celso Pancera, o líder ambiental Sebastião Braga, a Esther Maia, que é do Onofrevo, mediou a mesa, junto com o Henrique Silveira, que também é um grande parceiro nosso, cria de Embarier, de Caxias, hoje é subsecretário de Ciência e Tecnologia da Prefeitura do Rio. Foi um momento assim muito importante para a gente, do Onofrevo, que vem levantar essa discussão. Tem alguma coisa no ar? É essa questão que a gente quer discutir, principalmente ali no 2º Distrito, em consequência aí das emissões, tanto da Reduc quanto do Polo Gás Químico. Registrando também que o projeto Tem Alguma Coisa no Ar é apoiado pela Casa Fluminense, importantíssima instituição que quer discutir o Rio e Grande Rio, baseado na Agenda Rio 2030. Inclusive, o nome do edital que apoia o programa é Agenda Rio 2030. Foi um encontro lindo de escritores, empreendedores, não só de Caxias, mas da Baixada Fluminense, e a gente quer deixar aqui mais uma vez o nosso carinho. Também registrar nosso carinho e dar os parabéns para a banda Raquídia. Hoje eu estou trajado com a camisa da banda Raquídia. Ganhou em primeiro lugar no Festival de MPB da cidade de Magé, agora no último dia 21 de setembro, E brevemente vai estar lançando aí um novo EP. E quem não viu o episódio da Raquídia, é nosso 2º episódio. Vai lá no YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações, curte, faz um comentário, deixa um apoio para a cultura e para a arte aí da nossa cidade, A gente dá tanta moral para artistas aí já consolidados, a gente vem nessa luta, brigando pelos artistas e pela arte do nosso território, de Duque de Caxias e da Baixada Fluminense. E falando em Baixada Fluminense, eu tenho a honra de receber aqui hoje 2 ex-professores meus,
responsáveis aí pela minha formação enquanto professor de História. Para mim é uma honra receber a professora Marlúcia e o professor Antônio Augusto, que são assim instituições vivas da historiografia, não só de Caxias, mas da Baixada Fluminense, para esse papo, professores, para falar da história da Baixada Fluminense, para falar das lutas da historiografia e para falar um pouco do que vocês estão fazendo e um pouquinho dessa relação com a nossa cultura e com a educação aqui na Baixada. Quero passar, então, a palavra primeiro para a professora Marlúcia para se apresentar, falar onde trabalha, né, e compartilhar um pouquinho da sua atuação aqui em Caxias e na Baixada. Boa noite para todos e todas. É um prazer estar aqui, compartilhando aqui essa noite com memórias das nossas experiências educativas, nossas experiências enquanto pesquisadores. Eu sou Marlúcia Santos de Souza, sou historiadora. Eu fiz minha graduação também na FEUDUC, minha pós-graduação também eu fiz na FEUDUC. Depois eu fiz meu mestrado na UF. Depois nós fizemos um curso de especialização em museologia social pela Universidade Lusófona e Unirio. Então, durante toda a nossa vida aqui, nós trabalhamos, nos dedicamos a pesquisar a história da Baixada Fluminense. E essa procura pela história, para poder tentar entender o nosso território, o nosso lugar, e quem somos, o que carregamos, é que nós começamos a fazer um movimento de defesa da história local. Eu queria só lembrar que... vou falar um pouco de mim, porque eu penso que eu posso colocar o meu ponto de vista. Com certeza. Eu trabalhava em escola pública e em escola particular, com crianças pequenas, alfabetizando. Quando nós tínhamos que falar dos bairros, não tinha nenhum material sobre o bairro onde eu trabalhava, que era Jardim Primavera. O material que chegava nas escolas eram das escolas do Rio, Leblon, Copacabana, e nem sequer se falava muito das favelas. Quer dizer, então, eu trabalhei esse tempo todo com as crianças e nunca fiz um trabalho com eles ali de investigação sobre a história do lugar deles. Isso também foi gerando um certo incômodo. Ao mesmo tempo, eu já estava nos movimentos sociais, ainda na juventude. Então, participei do Comitê de Anistia Ampla em 1975. Participei do Movimento de Defesa dos Direitos Humanos de 78, com o Adriano Hipólito, de 78 e 79. Participei também ali da Pastoral Operária das SEBs, da Paróquia Nossa Senhora do Pilar. E fui inserida nesse processo da formação das SEBs. Experimentei processos formativos com os BOFs, os irmãos BOFs em Petrópolis, e eu ingressei nos movimentos populares, associações de moradores do meu bairro. Naquele momento, havia duas coisas que eram um incômodo. De um lado, o abandono do bairro. Não tinha uma rua asfaltada, nem a principal era asfaltada. Não tinha saneamento básico, não tinha vaga para todo mundo, não tinha uma escola de segundo grau pública no meu bairro. A primeira escola pública que eu fui estudar, que no meu loteamento, que era o loteamento Santana do Pilar, foi o Grupo Escolar Hélio Rangel, que foi inaugurado em 1967. Que é isso. Então, o que nós tínhamos nesse período era um monte de escolas privadas sendo financiadas com bolsas de estudos, aí lembrando a época da ditadura, né, que era uma forma de transferir verba pública para o setor privado. Então, você tinha uma proliferação. Se você pegar em 1958, só tinha 5 escolas estaduais em Caxias, para você ter uma ideia, 30 municipais, o resto tudo era particular. E, evidentemente, que quando você fala em escola particular, você não está falando das escolas particulares, luxuosas, né? No meu bairro, por exemplo, tinha uma Anchieta, a escola Padre Anchieta, e tinha o Werneck, e tinha a escola da Dona Diná, depois que foram surgindo outras pequenas. Então, você não tinha muito acesso, né? Só para você ter uma ideia, eu fui primeiro para uma escola particular, estudei um semestre, e aí o Hélio Rangel foi inaugurado, o Grupo Escolar Hélio Rangel foi inaugurado no meado do ano de 67, e aí minha mãe já nos transferiu. Minha mãe tinha 6 filhos, imagina pagar a escola para essas crianças. Então, era só o marido trabalhando.
uma precarização. Então, no meu bairro, a gente já estava ali lutando para melhorar aquela realidade nossa. Não tinha iluminação pública nas ruas, então sempre era um medo quando se voltava de noite. Então, nada era fácil. Professora, e a lenda de que Jardim Primavera foi construído por um bairro de elite? Né? Que as pessoas vivem ostentando isso. Aquela parte ali da Primavera da prefeitura. Mas ali foi o loteamento Nelson Sintra. E eu morava no loteamento... Estou provocando você a falar Santana mesmo. do Pilar. Para diferenciar isso, né? O meu loteamento era mais populacho, né? A gente está falando aí do outro lado da linha e desse lado de cá da linha do trem, né? É porque o Nelson Sintra, quando ele criou o loteamento dele, ele criou numa expectativa de criar uma colônia europeia. Ele chegou a ter 2.000 europeus ali, morando ali já de Primavera, 2.500. Eu estudei com a família Williamman, de alemães. Eles vieram fugindo da Segunda Guerra Mundial, mas também tinham outros que vieram para trabalhar em embaixada, como é o caso do Bonavita, né? Bonavita não veio fugir dele, ele trabalhava na embaixada, né? A cantina. Então você tinha o pessoal do leste europeu, que vinha fugindo das perseguições. É claro que você vai ter também, né, gente que era nazista, que depois, quando a guerra acaba, também está fugindo das perseguições. Então, você tinha uma leva, porque assim, você tem uma leva... Eu provoquei a senhora para quê? Para não chegar até nesse ponto mesmo. Tem uma leva que vem primeiro, fugindo, que é o pessoal mais de esquerda, mais progressista, mais democrático, fugindo do nazismo. Então, eles vão para São Paulo, depois vêm para cá e vão ocupando. Mas vieram antes do fim da guerra. E depois você tem também aqueles que estão fugindo que são nazistas. Derrota, né? Exato. Mas, é claro que tem gente de tudo, né? De tudo quanto é lugar. Então, Nelson Sintra, ele preferia vender seus lotes para essa população branca, europeia. Ele tinha um sonho de fazer um bairro elitista. Nelson Sintra foi candidato a prefeito. Ele era músico do Teatro Municipal, mas ele era especulador imobiliário também. E ele consegue acesso a essa fazenda após o proprietário perder um filho morto numa emboscada, onde depois foi construído o Padre Anchieta. Então, esse proprietário ficou muito desiludido, muito desencantado, muito angustiado. Então, ele vai e passa essas terras para o Nelson Sintra fazer o loteamento. Então, é verdade que esse loteamento, apesar dele ter uma característica diferente, com lotes maiores, e esses europeus construíram habitações melhores, né? Então, tinha os portugueses, alemães, italianos, os tchecos. Então, você tinha ali mais... finlandeses, eu tive alunos finlandeses, de famílias finlandesas. Então, você teve, de fato, mas esse pessoal... Schultz, ali na Avenida Primavera, do lado da Igreja Presbiteriana. Golo. Mas essas famílias que vinham para cá, não se pode dizer que eram os imigrantes mais abastados, né? Porque eu penso que a gente tem ali uma colonização de esses colonos, primeiro que eles ali em Primavera era um lugar bonito naquela época. Você tinha uma floresta ainda, no fundo você tinha a serra, ainda tem a serra ali, que tem uma paisagem bonita. Também, né? Tinha algumas propriedades rurais ainda com produção de alimento. Então, se você pega as paisagens, a paisagem era bonita realmente. Tinha queda d'água, para você ter uma ideia. Então, era um lugar encantador, de fato. Mas, evidentemente, quem vem para cá, esses europeus que vêm para cá, não são os mais ricos, né? São aqueles que têm menos recursos e vêm... E Nelson Sintra fazia muitas vantagens. O cara comprava um, dava o outro. Às vezes oferecia gratuitamente. Mas, quando eles chegam, eles encontram um bairro de Jardim Primavera só com uma rua principal, que é a Avenida Primavera, sem pavimentação. Eu passei a minha vida toda andando pela Avenida Primavera sem pavimentação. Só passava um ônibus, o ônibus tinha umas crateras no meio que o ônibus quase que virava. Então, essa realidade foi a realidade que eu vivi na minha infância e na minha adolescência. Um outro grande problema que nós tínhamos ali era a questão do extermínio. Na década de 60, 70, o extermínio está correndo solto pela Baixada Fluminense. Então, eu perdi vários amigos meus mortos pelo extermínio. E o bairro de Jardim Primavera era um lugar de desova. Então, e eles matavam, desovavam nos espaços que nós estaríamos passando. Era nos caminhos principais, na porta de escola,
Então, essa realidade era uma realidade muito dura. Isso também faz com que a gente, muito cedo, eu já com 18 anos, 17 anos, eu estava já na associação de moradores. E, ao mesmo tempo, eu estava na igreja. Então, quando eu estou na associação de moradores, eu estou ali tentando, junto com os outros moradores, melhorar as nossas próprias condições de vida ali. Então, lutar por água, por luz, por iluminação pública, por saneamento, por escola. Então, só para ter uma ideia, na Rua 2 já tinha um posto de saúde todo fechado. Nós fizemos um mutirão, nossa associação de moradores, tiramos cobra, sabe? Estava tudo aterrado. Já era aquele posto do lado da Santana, da igreja? Mas estava fechado, não funcionava. E nós botamos para funcionar. Foi no governo Chagas Freitas? O quê? Esse posto, esse posto não, né? Nós fizemos um mutirão dele na década final de 70 para o início de 80. Então, ele já existia. Mas ele existia, mas não funcionava. Os postos de saúde, Campos Elíseos não tinha posto de saúde, tinha o Orimar Pontes, que era outra coisa. Saracuruna tinha um posto de saúde que funcionava precariamente, mas funcionava. O trem era aquele trem de madeira, percebe? Então, essa realidade fez com que nós tivéssemos uma força grande para irmos para os movimentos. E começamos a viver experiências singulares, desde a luta por escola, para você ver. Aquele CIEP Henrique Teixeira Lott, que tem lá no meu bairro, foi uma conquista da Associação de Moradores com a secretária, que na época era Maria Ieda Linhares, se eu não me engano. E foi um dos primeiros CIEPs, eu acho que foi o primeiro CIEP do bairro do município de Caxias. E ali era um campo de futebol, então nós travamos uma batalha, que era o único espaço físico ali, para criar o CIEP para garantir acesso à escolarização, acesso à vaga. Depois nós lutamos pela criação do 2º grau, do Grambel. Foi a primeira escola pública do 2º distrito a ter 2º grau, foi o Grambel. Foi luta da Associação de Moradores. Então, iluminação pública, uma briga aqui, um asfalto ali. Então, e uma coisa que me deixava muito angustiada, que eu quero lembrar, que a minha rua, onde era a casa dos meus pais, ela só recebeu pavimentação na época do governo Zito, quando houve aquele banho de asfalto na cidade. Depois de 96, na época do projeto do Marcelo Alencar, da Baía da Guanabara, que era um projeto Baixada Fluminense. Aqui eu não esqueci o nome do projeto do Marcelo Alencar. Então, Baixada Viva, não. Vou lembrar o nome aqui. Eu esqueci o nome agora do projeto, mas foi um projeto que acabou fomentando esse processo de pavimentação. Então, havia algo que era incrível. Para você ter uma ideia, tinha um movimento também lá na nossa paróquia, que era o movimento da Contrem, que era a luta pela eletrificação do trem até Saracuruna. Eu lembro de forma vaga, eu era bem pequeno, minha avó me levava nas reuniões da comunidade da Igreja de São Francisco, no Cangulo, e eu lembro do nome do Walter Neves. Walter Neves foi uma das bem assim, principais lideranças. Você vê, ele foi ferroviário. Ali no Saracuruna, tinha um núcleo de ferroviários, comunistão, sabe? Do passado Aquelas antigo. casinhas que eram do lado da linha do trem ali, aquela vila de ferroviários ali, era o foco dos comunistas ali. Inclusive, Então, você instalou um pequeno espaço de memória da memória ferroviária ali, que eu não sei se ainda existe. Eu posso dar informações atualizadas sobre isso daqui a pouco. Mas, professora, deixa eu passar um pouco aqui para o professor Antônio Augusto. Mas eu estava tão legal. Que eu quero... Não, deixa eu só fechar aqui uma coisa aqui, antes, porque Poxa. depois eu não Bom que eu consegui sou fechar tímido, aqui. aí eu fico só O que eu na estou minha. querendo chamar a atenção, que essa realidade dura da Baixada Fluminense, ela deixava também um incômodo em nós. Lutamos arduamente por décadas. Por exemplo, para conseguir o trem, na eletrificação, foram mais de 10 anos de luta. Então, havia uma coisa também, como é que esse poder público não escuta a Baixada? As passarelas foi um movimento fortíssimo que reuniu igrejas evangélicas, protestantes, escolas, igrejas, SEBs, todas da paróquia Nossa Senhora do Pilar. Eu lembro dos folhetos nas igrejas que distribuíam. E nós só conseguimos assegurar quando o João Figueiredo passou na Washington Luiz e nós enchemos a Washington Luiz inteira. E que povo é esse aqui? Tinha gente de Campos Elíseos até Xerém.
Então, aí ele falou assim, pô, bota a passarela para esse povo. Aí, em 1981, nós tivemos a inauguração da primeira passarela. Porque havia muita gente morrendo, as crianças, quando iam de uma escola para outra. Foi da Figueira? Não, foi a de Primavera. Da então, prefeitura? Oi? A primeira Foi aquela, foi a primeira. Agora, veja, eu estou querendo chamar a atenção que foram muitas lutas, por aquele hospital geral de Saracuruna, foram décadas de luta. Então, eu me lembro do esqueleto dele, né? Levantado muito tempo lá parado, né? Assim, então, alguma coisa deixava um incômodo. A gente ia nas comissões de mulheres, nas comissões, na SEDAI, nos órgãos públicos, e tudo era muito difícil. Então, como é que tratava a população, os cidadãos da cidade? Sem consideração, sabe? Sem respeito. Não é aquele que tem portador de direito, a ideia de não portador de direito. Então, às vezes com o uso da violência, né? E Caxias era área de segurança nacional até 1985. Então, isso também era incômodo. Como que chegamos a isso? Por que a política na cidade é assim? Por que a sociedade civil não é considerada? Por que você tem que fazer lutas décadas e não consegue nada? Então, eu acho que também a busca das respostas para compreender o processo de ocupação urbana, de ocupação humana no território, também me fez também ir para esse caminho de pesquisar a história local. Ah, que bom. E isso porque eu pedi para a professora falar dela, hein? E ela já deu uma aula para a gente aqui. Isso é um conteúdo que depois você vai poder ver, rever, compartilhar, porque não é todo dia que a gente consegue reunir Marlúcia e Antônio Augusto aqui. É maravilhoso poder ouvir a historiografia da Baixada, de Caxias, nossa potente, né? Falando com propriedade, com formação acadêmica e com vivência. Isso a Marlúcia reúne assim, de forma maestral, né? Passar então para o professor Antônio Augusto, também foi meu professor. E eu queria pedir aqui para o pessoal da produção, se puder me ajudar, tem uma bolsa lá atrás que tem um livrinho, o meu livro. Eu quero que o pessoal me ajude pegando ele, porque, Marlúcia, o que você falou do incentivo da FEUDUC produzir material sobre os seus bairros, o meu livro infantil, ele é fruto da minha pesquisa que o Antônio Augusto me orientou na FEUDUC. Então, assim, eu quero que fique registrado isso, porque, sabe, eu fico emocionado, porque não foi em vão, Antônio Augusto, a luta de vocês, sabe? Assim, a gente fica feliz pela historiografia, pela educação na Baixada Fluminense. Porque o que eu me lembro de pesquisar sobre a história do cangulo e as pessoas virem o brilho no olhar de falar assim, cara, você está escrevendo sobre nós, sabe? Vai ficar para a história. Fica para a história, para a historiografia, para as nossas almas e para as nossas vidas. Então, eu queria passar a palavra para você poder falar um pouco dessa tua trajetória de incentivo de milhares de professores. Eu sou professor graças a vocês. E isso eu queria que ficasse registrado. Não só eu, mas como muitos que passaram pelas salas de aulas que vocês deram aula. De fato. Então, eu estava aqui falando que eu adoro ouvir a Marlúcia toda vez que nós nos conhecemos há mais de 30 anos, né? Fala baixo. E é sempre bom ouvi-la, né? E aprender com ela. E a gente sempre aprende muito com uma aluna. Nós nos conhecemos na FEUDUC, eu e Marlúcia, quando éramos alunos do curso de Estudos Sociais, não é isso, Marlúcia? Mas nós não convivíamos muito nesse período em que éramos alunos, nós éramos de turmas diferentes. Tem até uma lenda urbana que as pessoas nos lembram, que Marlúcia andava com a boina do PT, com uma estrela gigantesca assim na boina, né? Eu lembro um pouco disso, né? E que eu andava com uma pastinha de vendedor de... Ele tinha uma pastinha de couro que brilhava, parecia que estava vendendo remédio. Então era vendedor de remédio. Então nós éramos duas personalidades. A gente se falava, mas a gente não tinha a intimidade que a gente tem hoje, né? O que garantiu essa aproximação para mim, que é um tesouro da minha vida, a amizade da Marlúcia e a caminhada que fizemos juntos, foi a Aurelina, que foi minha aluna, que já era sua amiga, e que, num determinado momento do curso de História da FEUDUC, quando ele estava se formatando para se tornar aquilo que ele se tornou, que o curso de História da FEUDUC se tornou um expoente da produção, né, no Rio de Janeiro, ombreando com as grandes universidades, apesar de ser um curso noturno,
Apesar de ser um curso de alunos trabalhadores e alunas trabalhadoras, a gente conseguiu dar a ele uma dimensão que permitiu, inclusive, como o Antônio acabou de testemunhar, para nossa emoção, permitiu a diversos homens e mulheres, ao longo daquele tempo que o curso se desdobrou, de alcançar o magistério com qualidade e com compromisso, né? Que é o grande... o grande compromisso nosso era promover um curso de qualidade teórica e técnica, mas que os alunos da FEUDUC entendessem que o conhecimento adquirido e a formação em magistério e em história, ela só tinha sentido se ela fosse servir à sociedade, por conta de trajetórias como da Marlúcia. A minha trajetória é um pouco mais modesta. Eu nasci e fui criado no bairro Doutor Laureano, filho de... Quem foi Doutor Laureano? Não, meia-noite aqui. anteontem eu tava brincando com isso, que tem uma menina que está conosco lá no projeto da Casa do Administrador, Museu Casa do Administrador, que ela está fazendo museologia na Unirio e é da Laureano. Aí eu brinquei com ela, você sabe quem foi o Doutor Laureano? Me formei, fui criado lá, estudei em escola particular, porque a única escola pública que existia lá era precaríssima, que era o Evangelina, que depois, graças a Deus, foi melhorando alguns dos seus aspectos e hoje é uma escola assim valente, né, e que abriga várias famílias do Laureano. Então eu fui educado nesse circuito de escolas Cruzeiro do Sul. A gente tem um educandário, o externato, e eu estudei no instituto. E a minha família, como da Marlúcia, é uma família muito pobre, de imigrantes, né? No meu caso, do Norte Fluminense. O seu também, né, mano? O Seu meu pai também, de Campos, né? de Campos de Coitapé. O meu lá de Laje do Muriaé, de Natividade. Meu pai chegou aqui em 58, comprou aquele terreno lá, que era um pântano. Todos os antigos amigos do meu pai já faleceu, os amigos dele também, me relatavam: Antônio, seu pai é o primeiro morador aqui desse pântano. E era um pântano mesmo. Meu pai era um dos primeiros. A gente tinha que entrar. Primavera, 47. É uma coisa que a gente... A nossa geração partilha isso, né? Os nossos pais são desbravadores. E aí meu pai chega lá e depois traz minha mãe, que é outra característica da migração também, né? O homem chega primeiro, né? Desbrava, e depois traz a companheira. E meu pai morava no meio do pântano, onde hoje é a Rua Coelho Neto. Tanto é que o apelido dele era Seu Sapo, né? E aí você imagina o que eu sofria na escola, né? Eu sou filho do Seu Sapo. Sapo, sapinho Sapinho, girino, né? Mas isso a gente ressignificou depois, poxa, por conta da valentia dele desbravar aquele pântano. E aí enfrentei as limitações todas que Marlúcia citou no caso do Primavera, e ali no grande drama nosso eram as enchentes, né? O grande drama ali da Laureana era essa enchente, que só foi resolvido com esse conjunto de obras que Marlúcia citou, que a gente não está conseguindo lembrar o nome desse projeto. É Baixada Viva, não? Eu acho que é Baixada Viva. Mas foi do governo Marcelo Alencar. Mas no caso lá da Laureano, foi no governo Brizola. Foi no governo Brizola que ele vai canalizar 82, primeiro governo Brizola. O canal e vai resolver o problema de enchente que vinha ali da Itatiaia, e o canal acompanhando os bairros, chegando até o Sarapuí e passando pela Laureano. Isso resolveu. Mas na época não tinha nada disso, né? Eram ruas de barro, aquelas valas negras, aquela confusão. Eu me lembro que as águas chegavam quase aqui na gente. Poxa, era um sofrimento. Minha mãe chorava muito, porque naquele momento... E toda a dificuldade de falta de transporte, falta de atendimento médico. E aí isso obrigou a minha família a me colocar nessa escola particular com um enorme sacrifício. Eu lembro até hoje, assim... grande emoção, o que faltava para o meu pai e para a minha mãe, né? Roupa, sapato, para que eles pudessem dar a mim e os meus irmãos essa formação. Aí fui para o ensino médio, lá na antiga AF, hoje Unigran Rio, e depois me encantei com a ideia de ser executivo. Que coisa chique, né? Aí resolvi fazer faculdade de economia. Fui fazer lá no Rio. E aí a realidade se impôs, né? Falou, cara, na época trabalhava na Rua da Alfândega, entregando presente fino para casa das madames. E desejando ser um executivo de uma grande empresa, fazendo economia, porque ia fazer economia, fazer administração, fazer contabilidade. Aí logo de cara a realidade se impôs, eu estudava no Meia, morava em Caxias, trabalhava no Rodefunk, estava no Meia. E aí não consegui manter a faculdade, e aí essa minha grande paixão que já existia de estudar história, porque eu me aproximei das questões sociais por conta daquele núcleo de clandestino comunista que tinha na Laureano. Era parede com a minha casa, aquele núcleo. Depois a gente estudou aquilo, né? Era parede com a minha casa. Então eu ouvia da parede os comentários, aquela rádio
Rosa de Pequim, era uma rádio que rolava clandestinamente. Aquilo foi me encantando, eu fui procurando leituras. Engraçado que os meus tios, tanto por parte de mãe como por parte de pai, eram muito conservadores do Exército Brasileiro. E eles ficavam preocupados. E tinham várias células do Partido Comunista. Tinha, uma delas era a parede com a minha casa. Que o partido entrou na clandestinidade. E uma das primeiras foi junto com o Solano Trindade, né? E aí eu vi aquilo, eu não participava, era muito novo, mas eu via, escutava. Meu pai era um trabalhista amedrontado com a repressão. Getulista, né? Amedrontado com a repressão por conta da geração, né? Que a época que os nossos pais chegam, a época do período getulista, que vai oferecer a eles condições de trabalho que eles não tinham em lugar nenhum, inclusive a proteção trabalhista, né? Isso meu pai endeusava na época Getúlio e depois Brizola, né? O que inclusive criou um problema de relacionamento com ele, porque a gente entra para o Partido dos Trabalhadores, né? E aí a gente, né, cria aquele problema de relacionamento quando o Brizola é candidato, aquela coisa. Mas voltando, então faço ali a minha infância e a minha juventude, e aí, por uma coincidência muito interessante, eu descubro a FEUDUC. Eu tinha acabado de abandonar o curso de Economia, estava assim meio jururu, conversando dentro de casa, procurando um curso de História, e sabia que tinha curso de História na SUAM, que não era nem Uniswan, era SUAM. E o que eu pensei? Pô, eu moro aqui perto da Estação do Gramacho, vou a pé até a Estação do Gramacho, pego o trem, salto lá em Bom Sucesso, depois eu volto para fazer o curso de História, que na verdade era o meu desejo. Eu queria primeiro ficar rico, sendo executivo, e depois fazer História. Aí vou fazer História. E aí, conversando com uma tia minha dentro de casa, acho que eu te contei isso, uma tia Rosa, aí eu comentando, não, eu vou procurar me matricular na SUAM. Aí ela falou, por que você vai para tão longe? Tem uma faculdade aqui perto. Eu falei, faculdade aqui perto? Não, aqui no São Bento. Eu falei, não, minha tia, não tem. Não tem, vai lá que você vai achar. Que é a FEUDUC. Pronto, aí a FEUDUC entrou na minha vida. Foram 30 anos de FEUDUC, depois dessa dica da minha tia. Né? E umas coisas engraçadas, porque no dia que eu fui procurar a FEUDUC para me matricular, foi em 1983, era novembro, um calor infernal. Eu peguei aquele ônibus Imperador, lembra aqueles Imperador? E a minha tia falou, presta atenção, depois que passar o Pan-Americano, você olha que salta no ponto da FEUDUC. É mesmo, o Pan-Americano era referência. Era referência. Né? E como a Marlúcia falou, aquela época era, tanto Primavera quanto São Bento, era um espaço muito bonito, né? Uma floresta com sítios, né? A própria Kennedy, né? Tinha as árvores. Kennedy, aquelas árvores. Ainda tinha aquelas árvores bonitas. Que depois foram removidas por causa da duplicação, né? Que é pau-ferro, né? Aquelas árvores que eram lindas, que era muito bonito. E eu fui prestar atenção, só que eu passei direto. Parei no lote 15, falei, já estou no lote 15, o que eu faço? E eu só tinha passagem para ir e para voltar, maluco. O que eu fazia? Aí eu falei, não, eu já estou aqui, vou voltar a pé devagarinho, que eu vou achar. Fui parar no Gramacho. Não achei, a pé. Falei, não é possível, meu Deus, minha tia tá maluca. Mas eu vou insistir. Aí voltei de novo. Aí parei com aquele prédio branco, que é o primeiro prédio da FEUDUC, um prédio no meio do mato. Não, não tinha muro, era um arame farpado. Arame farpado. Literalmente cheguei aqui quando era tudo mato. Né? Não, e não tinha nome. Não tinha nome, era um prédio branco. Eu falei, pô, se não for aqui, alguém deve ser. Era o famigerado Carandiru. Para quem não sabe, quem foi filho da FEUDUC, a gente chamava o primeiro prédio. Que era o prédio da história e da geografia, né? Que era o Carandiru. Aí eu entrei, a atual Casa do Administrador, onde nós estamos implantando um projeto museal agora. A gente está criando um museu Casa do Administrador lá. Tinha uma pessoa na janelinha, aí eu lá de fora gritando, moça, o que é a FEUDUC? Eu lembro quando fosse ontem, cara. Calou ela, Eu falei, vem cá, tinha um monte de cachorro, eu falei, posso entrar? Ela pode. Eu falei, os cachorros não vai morder, não. Aí os cachorros de hoje devem ser descendentes daqueles cachorros que a gente vai lá, tem um monte de cachorro ainda. Eu ingressei lá em 84, inclusive reencontrei minha turma de 84, eles fizeram um grupo de zap, muito legal, fizemos 2 encontros e começamos. Aí eu e Marlúcia nos conhecíamos ali no pátio, Marlúcia não me dava bola, né? E aí depois, quando a gente se formou, eu me tornei professor da FEUDUC, acompanhando aquele que é o nosso grande professor, que é o professor Antônio Jorge Matos, né, Marlúcia? Que é o nosso grande, né, inspiração, né? Ele me convida e junto com ele a gente começa a construir um curso de História que acabou se tornando aquele curso que você conheceu, esse curso denso, compromissado, né? E a gente contrata a Marlúcia, porque uma das estratégias que eu pensei com o Antônio era contratar professores de grande qualidade e tivessem compromisso com a instituição. Quer dizer, aqueles que se formaram lá, até hoje, né, Marlúcia, que é o seu caso, reconhecem na FEUDUC
uma importância muito grande na vida de cada um. Né? E a importância social da FEUDUC como formadora dos quadros do magistério na Baixada Fluminense. Só para você ter uma ideia, a FEUDUC ela foi criada em 1972. Nessa época não tinha nenhuma faculdade Não, foi a primeira. na Baixada Na Baixada, Fluminense. E ela foi a primeira a ter estudos sociais. Os militares não aguentavam dar aula de OSPB, EPB, moral e cívica. Técnicas comerciais. Aí, então, eles... o professor Claudino, que foi professor da FEUDUC há muito tempo, Pai de Gustavo, que também foi nosso aluno, depois virou professor da FEUDUC também. ele nos contou que ele que foi para Brasília para tentar a aprovação da FEUDUC. E eles contaram com todo o apoio dos militares, inclusive relativizando exigências documentais, burocráticas. E a FEUDUC se instala em umas terras que são do INCRA, para você ver como havia uma intencionalidade dos militares instalarem uma faculdade de licenciatura para formar professores. Porque não tinha professores para trabalhar. Na década de 60, houve uma expansão das escolas públicas estaduais em Duque de Caxias, e convênio com a prefeitura. E até as privadas, né? Não tinha professor para esse pessoal. Então, você tinha e não tinha professor. Isso era um dilema. Você vê, o Roberto Silveira, para formar professores de ensino fundamental, só foi inaugurada em 62. Rangel Pestana, em 66. Então, você tinha professores leigos. Então, você resolve com os dois institutos a formação de professores naquela base do normal. Chamado normal. E cria uma faculdade. E depois você tem um problema. Como é que eu faço para resolver agora esse segundo segmento que começa a se expandir depois da década de 70 e década de 80? Então, daí a FEUDUC. Então, era algo interessante que você tinha alunos de toda a Baixada Fluminense. Impressionante. Porque não tinha outra para fazer estudos sociais. Ou você ia para uma pública, que era dificílima você conseguir uma vaga, porque tinha poucas vagas. Então, você tinha o UERJ, a UF e o FRJ. Os vestibulares que não eram e os campos não eram aqui. Não eram aqui. Maracanã, Niterói. Depois que os campos vieram para cá. Centro do Rio, que era distante. E aí o que ocorria? As prefeituras também começam a ajudar por conta da exigência dos professores leigos terem formação. Então, fornecem transporte. Então, vinha alunos de Japeri. E a primeira formação da FEUDUC era a tal licenciatura curta. Você fazia 2 anos, já obtinha um... Não, 3 anos. 3 anos Eram 3 anos. Você fazia 1 ano. Todo mundo junto, geografia e história. Aí, no segundo ano... sociais. Por isso que ele fala 2 anos. Aí, no segundo ano, segundo e terceiro já era separado. Mas ainda era aquela carga dos estudos sociais, impacto da ditadura, sabe? Aquela visão. E a FEUDUC era muito vigiada pelos militares, vigiava os professores, o que queriam ensinar. E a própria administração da FEUDUC, chamados fundadores, eram homens conservadores ligados a esse regime. Né? O professor Álvaro Lopes, com quem eu tive um convívio, um aprendizado muito grande, mas era um conservador, um homem ligado à ditadura militar. A família Poubel também. A família Poubel. Né, o próprio Moacir do Carmo, que mesmo não sendo exatamente uma liderança conservadora, mas ele compunha, né, com o poder político que dominava a cidade dos anos 70, havia sido o último prefeito antes da instalação da área de segurança nacional em 68. Então, essa gente, os chamados fundadores da FEUDUC, tinha essa concepção conservadora, e para que a gente tornasse o curso de História um curso merecedor dos elogios que ele vai ter anos depois, foi um parto. E foi fruto de muita luta dos estudantes. E aí eu quero chamar a atenção da turma, da Carminha, da Marisa. Carminha, que pesquisou na Trindade. Essa turma foi a turma de proa. Era uma turma nossa turma era gigantesca, essa turma. Ela foi gigantesca até o final. E ela era muito aguerrida, de muitos amigos. Então, essa turma vai pressionar muito, além, lógico, de nossa pressão. Também há uma pressão, porque nessa época tem uma coisa que é importante. Nós tínhamos... a licenciatura era uma coisa e o bacharelado era outra. Então, por exemplo, você tinha aqueles que eram historiadores, que eram pesquisadores, e tinha aqueles que iam
ser professores. Então, havia uma distinção muito grande entre aquele que pesquisa e aquele que dá aula. A gente, na estrutura Uma distinção fordista, preconceituosa. preconceituosa, Né? como se nós os pesquisadores fôssemos apenas... bacharéis são uma coisa, vocês são professores, licenciados. E aí um dos compromissos meu, e apoiado firmemente pela experiência da Marlúcia, era formar professores pesquisadores. E aí a gente produzia essas experiências, como essa, por exemplo, de pesquisa de bairro, né? Que a gente ia produzindo, e na medida que a Marlúcia entra no departamento, a gente vai convidando outros professores, do Alexandre, né? Com esse compromisso. Maria do Carmo, a gente chegou a convidar, mas ela, por alguma razão, não pôde aceitar. Eu não lembro exatamente por quê. Mas ela porque acabou eles só dando aula entraram... no serviço social. É Ela foi porque dar aula no eles serviço só social. entraram tempos depois. Porque o que acontece? Nós criamos, paralelamente a essa luta pelo fim dos estudos sociais, nós criamos em 92 o CPDOC, que era um Centro de Memória e Pesquisa da História da Baixada Dentro da Fluminense. FEUDUC. Então, Dentro eu da queria aproveitar o CPDOC, professora, e, nesse momento, tentar introduzir um assunto que eu acredito que é muito importante, e é ligado também ao CPDOC, e toda essa mobilização dos professores que a própria FEUDUC formou, né? Porque hoje grande parte dos professores que trabalham na Baixada, em Caxias, e que são militantes, eles lutaram muito para que a educação avançasse em todos os sentidos. Mas o Museu Vivo do São Bento, ele é fruto dessa luta. É uma ponta final de todo esse... Final não, né? É a ponta presente de toda essa Dessa luta que luta veio... dos professores que vocês que lutaram para construir a FEUDUC. E só foi criado porque esse conjunto de professores esteve lá junto no apoio, em particular na relação com o sindicato, mas também dentro da CLIO e dentro de uma vasta quantidade de professores, inclusive você, que deram um apoio muito grande para a instalação do museu, que era o nosso grande orgulho, nosso grande... Então, o Museu Vivo do São Bento, ele é fruto da luta dos professores. Filho dessa luta dessa toda. trajetória toda. E aí eu quero registrar aqui, né, um dos motivos que nós convidamos a professora Marlúcia e o professor Antônio Augusto é a mudança de forma arbitrária de uma violência institucional muito grande da atual prefeitura, através da Secretaria de Cultura, de tirar o Museu Vivo do São Bento da administração da Secretaria de Educação e passar para a cultura de uma forma completamente arbitrária, desrespeitando os professores que trabalharam para construir o museu, desrespeitando toda a dinâmica que vinha sendo construída, ignorando todo o trabalho e desvirtuando a atuação desses professores. Então, essa hoje é a situação. Os professores voltaram para a sala de aula que para nós não é nenhuma punição. Não é nenhum problema, mas a questão é a forma que a Prefeitura e a Secretaria de Cultura cuidou dessa questão. E eu queria que vocês agora, nesse momento, professor, colocassem essa questão para que todo mundo que acompanha a gente saiba do que aconteceu de verdade. Foi um golpe, né? Então, a estrutura de gestão e de construção do Museu Vivo de São Bento é muito rica, muito bonita, porque ela foi construída coletivamente há 2 décadas. E o modelo de gestão do museu era um modelo, inclusive, assim, projetado para o Brasil afora como um modelo interessante de inclusão, de democratização da gestão museal, o que tornou o Museu Vivo de São Bento, entre outras razões, um exemplo da museologia nacional. Interessante, né, Marlúcia, que essa intervenção, como você bem disse, arbitrária e violenta, ela aconteceu quase um mês depois do museu ter ganhado aquela premiação da Escola Nacional. Da Escola de Museologia da Unirio, que é uma das maiores comendas nacionais de museologia do Brasil. Nós ganhamos no mês seguinte houve essa intervenção. Estamos sendo despejados do museu. E como você disse, algo que nos surpreendeu, a gente, ao longo desses anos, a gente criou uma gestão que tentava nos proteger dessas alternâncias de poder e acabou nos protegendo, né? Era uma gestão compartilhada com sociedade civil e poder público e que, de 2 em 2 anos, a direção do museu era renovada através de uma eleição onde quem quisesse participar poderia participar. Tinha critérios, mas ela era construída assim. E, vez por outra, a gente enfrentou alguns problemas com algumas gestões, a gente acabou contornando. Mas dessa vez nós fomos completamente surpreendidos, da noite para o dia. A lei que nos amparava foi mudada na Câmara Municipal, algo muito comum na Câmara Municipal, né? Resolver as coisas de madrugada.
e até sem saber exatamente o que estava resolvendo, a pedido, segundo o atual secretário, a pedido do prefeito, Netinho Reis. Eu duvido, eu acho que até que o prefeito Netinho Reis não sabe exatamente o que aconteceu. Nós tentamos até procurá-lo, né, para saber dele a razão dessa intervenção violenta. E 2 dias depois, eu estava, inclusive, na Unirio, dando uma palestra, quando as diretoras amigas nossas, Flávia e Deise, me ligaram meio desesperado. Professor, tem um secretário de cultura aqui dizendo que ele agora é o dono do museu. Eu não entendi nada, eu estava lá na URCA. No dia seguinte apareci lá e aí toda a nossa crise, a nossa crise de sobrevivência aconteceu. Isso foi muito rápido. Em maio a intervenção se deu e em junho nós já estávamos lamentavelmente despejados. Sabe uma coisa, eu tenho um ponto de vista diferente do Augusto, porque eu acho que o prefeito sabia sim, né? Netinho Reis sabia sim, até porque depois eu recebi uma informação de que a ordem dele era irreversível. E é claro que ele encontrou alguém com coragem para fazer isso, porque eu acho que sempre houve um desejo de fechar o museu, ou de acabar com essa gestão museológica que era marcada pela museologia social. Então, o museu ele nasce a partir de uma luta dos profissionais da educação, de uma greve de 2004, quer dizer, uma assembleia lotada até que sui generis, aprovou... né? Um museu que nasce dentro de uma reivindicação sindical. E aí, só uma coisa, o museu, como você fala que ele é filho dessa luta, ele é mesmo, porque boa parte dos professores... Toda essa luta desagou no museu. Com certeza. Porque assim, a maior parte dos professores da Baixada Fluminense estudaram na FEUDUC, porque ela foi a Quando eu puxo primeira. esse fio da FEUDUC, eu queria chegar exatamente no museu. E aí você vai ver, por exemplo, o CEP, olha, o MUB, que era a Federação de Associações de Moradores, foi criado em 79. Em 1979, nós tivemos a greve da rede estadual que marcou a fundação do núcleo do CEP de Caxias. Ora, esse momento é o momento do novo sindicalismo. Então, você tem aí a retomada do Sindipetro, da Sindiquímica, dos sindicatos, esse movimento de oposição sindical. Então, é um período de ditadura militar, marcada por controle, mas também luta pela redemocratização. Então, a década de 80 toda é uma década de luta pela anistia, pela direta-já, E o Departamento de História da FEUDUC acompanha essa luta. Ele está sendo formado por esses professores comprometidos com essas lutas. Né? Mas aí tem uma coisa, quando esses professores estão no sindicato ou estão nas escolas, eles foram formados por ali. E fazem a defesa. E na medida que quando nós fizemos uma reformulação curricular, nós queríamos superar aquele lance de 3 anos dos estudos sociais, essa carga da ditadura que a gente carregava. Foi uma luta. Então, a gente fez uma reformulação curricular totalmente inovadora. Nós fomos os primeiros no estado do Rio de Janeiro a criar História da África. No Brasil, só tinha uma experiência na mesma época que a nossa, que era na Unicamp, que era optativa. Nós criamos África 1, África 2 obrigatória. Nós criamos História da Baixada Fluminense, História local e regional. E isso antes da Lei 10.619, né, Marlúcia? Antes. Nós criamos uma disciplina de Oriente Médio, de arqueologia. Nós centralizamos, um grande orgulho priorizamos... ter oferecido isso tudo para essa geração de professores. Um curso de História do Brasil com carga horária 8 períodos. Duplicada. E teoria e metodologia. E aí esses alunos, o Augusto, quando você lembrou das monografias de bairro, ela era uma experiência inicial, logo no início que o cara chegava. Qual era a lógica ali? Ele experimentar a construção de uma monografia de forma coletiva. Diferente de uma monografia que você faz inicialmente lá sozinho. Não, você está fazendo em grupo, você está fazendo de um bairro que geralmente era o bairro que aquele estudante morava. Ele estava levantando fontes e acervos. É o depoimento do Antônio, né? Você vai mergulhar naquele cotidiano do bairro e vai levar uma autoestima ali dentro e vai produzir um conhecimento riquíssimo. Né? Agora, tem um drama aí. Quando em 2008, eu já vou chegar no museu de novo, em 2008, quando a gente é afastado, nosso primeiro afastamento lá, quando a gente estava negociando com o governo Reis a municipalização da FEUDUC, então tudo caminhava em direção à municipalização, depois houve um acordo do governo Reis com fundadores da FEUDUC e essa municipalização não se deu,
Era a véspera da eleição, onde eles já Aí foi aí que eles nos demitiram. Aí nos demitem. E, entre outras coisas, destruíram as monografias. Elas foram destruídas, isso até dói. Né? Eram mais Algumas de 300. sobreviveram. Eram mais de 300 monografias. É porque o Nós CPDOC conseguimos- ficou assim, a Deus Ficou a Deus dará. dará. Mas, assim, Entraram. Eu sinto, é uma tristeza muito grande, Que é isso? uma violência. Eram 300 Foi- monografias acadêmica no muito bairro grande. Inclusive todo. a minha estava lá, né? Não, Bairro e tem uma todo, coisa, foi tão violento porque eu saí demitida sem direito a nada. Até hoje eu não recebi, só recebi meu fundo de garantia. O resto eu não consegui receber. E nós não recebemos nenhum papel de demissão. Olha, eu era chefe de Fomos departamento. comunicados no corredor, estava eu e ela. O nosso curso era o que tinha mais alunos. E nós fomos assim, de uma forma desrespeitosa. O CPDOC, eu não conseguia entrar para pegar uma sacola que eu tinha Tentaram lá. tudo destruir. Só que depois ficou aquele negócio assim, o acervo, uma parte se perdeu. A gente e uma conseguiu parte, salvar uma pequena parte Clio que está lá no conseguiu salvar Instituto Histórico depois. que Tânia nos ajudou a guardar. Aliás, uma grande parceira, Tânia Amaro. Tenho certeza que você não vai perder a oportunidade de convidá-la aqui para falar do Foi Instituto minha Histórico. professora também. Foi sua professora, que é um dos desdobramentos do esforço do curso de História da FEUDUC, é o apoio a essas instituições. O Instituto Histórico. Inclusive a biblioteca Solano Trindade. Biblioteca, Era a parceiro. gente ajudava o tempo todo todas as instituições a caminhar na direção do compromisso com a história, com a cultura, com o patrimônio e com a cidadania. E chega no museu. E aí o museu, que nos alegra tanto, que fez a gente transitar, inclusive, né, Marlúcia, da só uma história coisa- para a museologia, quer dizer, sem abandonar a história, mas transitar para a museologia, aprendendo muito. Marlúcia, quando se apresentou, falou desse curso que a gente fez em direção ao doutorado, que a gente acabou, ainda falta um pedaço. A gente não conseguiu defender a tese porque tínhamos que ir para defender a tese, Portugal. E não tínhamos dinheiro para ir para Portugal. Mas agora tem, agora a Marlúcia tem um dinheirinho, ela também fez. E a gente abraçou isso firmemente e hoje a gente milita, tanto eu quanto ela, na constituição de museus comunitários. Na Baixada Fluminense tem pelo menos 4 museus. E a instalação agora do Museu Casa do Administrador para proteger o que sobrou do espólio administrativo da FEUDUC. Mas só uma E o notícia. São Bento foi um golpe duríssimo, porque 18 anos, né? 18 anos. O quê? Estava no Museu Vivo de São Bento. 20 anos que 20 nós anos. estávamos no museu, estava Né? completando 20 anos, porque o museu ele foi fruto de uma negociação de 2004 e o primeiro decreto foi de dezembro de 2005, ainda no governo do Aston Reis. Ali tem uma coisa aqui que eu acho que vale a pena a gente conversar aqui. Naquele momento, a Associação de Professores Pesquisadores de História, que é a PPH Clio, ela que propôs a criação do Centro de Referência Patrimonial Histórico. O Museu Vivo do São Bento já existia como percurso, trabalho de campo. E nós já fazíamos, como professores da FEUDUC, esse trabalho de campo, com os estudantes, com comunidades, quem queria, com pesquisadores de fora. Então, era um percurso como nós fazemos, Caminho do Ouro, em Paraty, do Café, do Caminho da Fé, que nós fomos construindo. Por quê? Porque não havia museu na cidade, na Baixada Fluminense. Então, a gente queria contar essa história e nós começamos a usar os vestígios, Tinha um as museu pegadas. que não era exatamente um museu que até hoje, quando essa polêmica do atual secretário discutindo com ele, dele afirmando que ia nos substituir para poder fazer o Museu do Vivo do São Bento funcionar, olha que arrogância do cara. Eu perguntei a ele se ele queria implementar o projeto museal lá da Taquara, que está sob a administração da Secretaria de Cultura, né, de hoje. E fica lá. Que não aquilo lá. fosse aquilo, que é Ficou praticamente... aquilo lá né? parado. Quer dizer, como é que Tá o cara já tem um museu municipal ligado à Secretaria de Cultura e o cara resolve intervir no nosso museu? Há uma razão para isso. Não, Mas e- aqui tem uma coisa que eu acho que vale a pena chamar a atenção, que é discutir a questão de gestão. Por quê? A PPH Crio propôs a criação do centro, porque a PPH Crio já fazia o trabalho tinha com a acumulado formação, com a história local, para os professores da rede pública, em parceria com os sindicatos. Sindicato Nova Iguaçu, Belfort Roxo, Caxias. Então, esses cursos eram muito procurados. Havia já toda uma formação nossa, junto com os nossos alunos lá da FEUDUC, com a produção de pesquisas, grupos de pesquisas. Então, tinham várias já produções de Mas conhecimento. alguém tem que levar isso para o Filmes, mestrado, fazer um artigos. mestrado sobre a trajetória da professora Marlúcia. Com certeza. Eu já propus isso várias vezes. Vários alunos. Mas, assim, o que acontece? Nós queríamos, então, que a Secretaria de Eu Educação... espero que os ouvintes estejam fizesse- entendendo quem está falando um milhão de coisas tudo ao mesmo tempo. Não, A culpa é do Antônio, entendeu? Mas, o professor, o bom de ficar gravado é isso. Pode ver, depois depois você vai, volta, entendeu? E eu deixo até registrar aqui, porque assim, eu não vou conseguir cumprir a promessa de ficar nos 50 minutos, até avisar para a equipe que Já está meio chegou os desesperada 50 ali. minutos? Mas assim, e também o legal de hoje é que eles têm
quem está esperando lá fora é parceiro nosso, é a família Miranda, eles vão entender, porque esse é um momento muito importante para a gente, esse é um documento. Sim, sem dúvida. Esse momento aqui é um documento. É um documento político, acadêmico e histórico, porque a gente está vivendo um momento difícil para a historiografia da Baixada Fluminense. Sim, sim. E isso aqui eu fiz questão, o professor Antônio Augusto sabe, a professora Marlúcia sabe, da luta que eu fiz de tentar conciliar nossas agendas para a gente estar aqui hoje, porque isso aqui é um serviço que a gente está prestando para a nossa cidade. E queria aqui agradecer o professor Celso Pancera, mais uma vez. Agradecemos também por abrir o estúdio aqui para a gente produzir esse material. Que é um intelectual que conheceu a história da FEUDU, que participou dessa história. E é um grande batalhador da Baixada Fluminense, sim, e um grande parceiro, e ele vai entender a importância desse momento. Sim. Porque é o seguinte, o museu ganhou uma projeção muito grande, sim, né, professores? Sim. Ganhou uma projeção muito grande e as pessoas viram uma possibilidade de ampliar seus poderes em cima do museu. Sim. Só que a máquina pública tem a sua burocracia e vocês sabiam muito bem que isso emperrava de alguma forma. E qual foi a solução? Criar uma associação de amigos. Exatamente. Que é uma solução que os museus executam. E é isso que eu queria que vocês falassem, gente. Como que foi essa solução? E como é administrada essa verba? Era administrada. Sim, importante. Porque isso. Eu vou falar aqui, isso é muito importante que isso fique registrado também. Acusações. Sim, sim. Acusações indevidas, mentiras, fake news, feitas na história e na biografia de todos os professores que criaram e administravam o Museu Vivo de São Bento. E essa é uma oportunidade, tanto para a professora Marlúcia quanto para o professor Antônio Augusto, de representar esses professores que foram ofendidos com todas essas declarações. Sem dúvida. Tanto desse governo quanto grupos que apoiam esse governo. Sem dúvida. Sem dúvida. Deixa antes dele falar da associação, para me chamar a atenção disso aqui. Quando a gente estava discutindo a criação do museu, a proposta era a Secretaria de Educação tinha uma obrigatoriedade de incluir a história local nos currículos vividos das escolas, estava dentro da lei orgânica. Quem fazia isso éramos nós, tá certo? Nós já fazíamos com os professores, muitas vezes eles nos convidando para fazer formação com esses professores. Então, nessa época, o que nós pedimos? A sede, que hoje é a sede do Museu Vivo de São Bento, estava abandonado, tinha sido uma escola municipal Nízia Vilela, foi construída uma nova escola, foi transferido os alunos e o prédio estava abandonado. E nós vínhamos de uma experiência da Clio de pagar aluguel, de ter que pagar telefone. E nós, que somos trabalhadores da educação, ganhamos pouco, somos todos professores da rede pública, já tínhamos saído da FEUDUC, então nós não tínhamos condições, nós alugamos uma casa, ficamos o quê? Ficamos uns 2 anos e depois a gente não conseguia, porque o salário da gente era pouco. Então a gente resolveu fechar aquela casa. Então a gente pensou, se a Secretaria de Educação, que esse prédio abandonado era da Secretaria de Educação, cedesse para a criação do centro de referência, para a gente poder continuar fazendo o trabalho que a gente já fazia voluntariamente, a gente continuaria fazendo o trabalho de formação. Mas aí a Secretaria de Educação propôs que fosse feita uma política pública. Por quê? Porque ela dizia assim, poxa, o importante era que vocês tivessem alguma liberação de matrícula, que pudesse ser feita a reforma do prédio que está abandonado. Então, vamos fazer um centro de referência e o próprio museu público. E foi um debate quente com o sindicato dos professores. Isso foi uma pauta de database. Então, ali se negociou depois daquela greve de 2004. Então, dali, o próprio poder público propôs. Mas havia uma angústia nossa. Como é que é isso? E você cria um órgão público e depois ele vira cabide de emprego, cargo comissionado. Então, nós criamos uma série de estrutura coletiva com discussão com o poder público, Secretaria de Educação, Cultura, Metro 5, CEP, Clio, Azami. E ali nós elaboramos uma proposta que seria órgão público, mas com conselhos deliberativos, paritários ou com grande participação da sociedade civil, e que as pessoas que trabalhassem nesses espaços fossem eleitas
pelo conselho. De 2 em 2 E anos. ninguém teria cargo comissionado, então, para não virar uma coisa que aí vai só os amiguinhos do rei. Então, nós criamos uma estrutura E sobreviveu 20 inovadora, que, para pensar no que a gente está falando de gestão pública, foi um Transformada exemplo. em lei municipal que nos garantiu. Entendeu? E aí a intervenção violenta, desnecessária e até certo ponto covarde, a primeira providência foi mudar a lei. A lei foi mudada de madrugada, na calada da Na noite. calada, foi um golpe. Toda uma lei construída coletivamente, apoiada coletivamente, foi mudada. E aí, na tentativa de controlar o sucesso que o Museu Vivo do São Bento vinha fazendo, inclusive o sucesso financeiro, entre aspas. Por quê? Porque a gestão dos recursos, as emendas parlamentares, e no caso da Associação de Amigos do Museu, as emendas parlamentares, mas no caso da CLIO, os editais. Só que a CLIO não tem uma relação de edital com o museu. Quem fazia a sustentação econômica do museu via emendas era a Associação de Amigos do Museu Vivo de São Bento. A CLIO estava na gestão coletiva. Mas a chegada no das Conselho verbas, Deliberativo, a chegada das verbas e a redistribuição dessas verbas, que era coletivamente decidida por todos, vinha pelo escopo da associação. E a criação de uma associação de amigos é algo comum ao mundo dos museus e ao mundo das instituições culturais. Só uma coisa. Porque ela já é praticada, por exemplo, no Museu de Belas Artes há mais de 30 anos. Só uma coisa também, a própria proposta da criação da Associação de Amigos, ela partiu de uma reunião do Conselho Deliberativo com as secretarias. Formado as secretarias, aprovado pelo governo. Inclusive, as gestões anteriores louvaram essa iniciativa, porque o próprio governo municipal tinha problemas de cambiar recursos por dentro da sua máquina administrativa, porque eles tinham algumas limitações, inclusive judiciais. Então, nas discussões que tivemos com as gestões anteriores, a ideia de criar uma associação foi aprovada. Só um parêntese. Você vê que não foi feito nada assim sorrateiramente, sem ninguém saber. Todas as secretárias de educação que antecederam a atual Secretaria de Educação e a atual Secretaria de Cultura que resolveu assumir a gestão. Engraçado que quando a gente criou o Museu Vivo de São Bento, a ideia era fazer por dentro da Secretaria de Cultura. E a Secretária de Cultura da época, estou tentando lembrar o nome dela. Carmen Miguel. Carmen Miguel. Ela nos alertou, ela falou assim, professor, faz pela educação. Porque na educação vocês vão ter pelo menos uma estrutura capaz de apoiar vocês, já que a iniciativa é feita por professores. Foi ela que deu essa dica. E a professora Selma abraçou, né? A professora que administrava a Metro, né? Que é a mãe da professora Marisa, apoiaram de forma entusiasmada. E foi continuando. Aí criou essa associação no escopo dos modelos das associações que a gente já conhece, inclusive a ASAMI, que é a Associação de Amigos do Instituto Histórico. E foi tudo caminhando. Na medida que a gente começou a ter acesso às emendas, e que demorou um pouquinho, né, mano? Para a gente poder ter acesso às emendas, que é tudo muito demorado. 2019 para cá. Isso, por alguma razão, chamou a atenção da atual gestão da Secretaria de Cultura. E sabe Deus por quê? Talvez imaginando que pudessem fazer a gestão dessa verba, sem entender minimamente essas peculiaridades administrativas, que uma coisa é o museu. O museu está dentro do escopo da administração municipal. Ele faz parte da Secretaria de Educação. Outra coisa é a Associação de Amigos, que é um ente privado, que não tem uma relação, digamos assim, de submissão ao governo municipal. E uma das acusações que a chamada intervenção fez, pela boca do próprio secretário de Cultura, é que nós não prestávamos conta. Mentira maior não há, porque todo final de ano nós reunimos sociedades, e você mesmo já participou de várias prestações de conta, onde tudo era informado. E agora a prestação de conta técnica. Eu sempre esperava a prestação de conta por causa do lanche depois. Tem um bom lanche. Aliás, era muito bom. Tinha a tradição da canjica lá do museu, né? Adorava. Foi bom você falar isso. Agora que eu desconfio, como é que tinha tanta gente naquelas prestações de conta? Por causa do lanche. Porque é chato, né, Antônio? Mas era necessário. E aí eu fico imaginando como é que uma gestão assentada na Secretaria de Cultura não sabe separar uma coisa da outra. Porque essas prestações eram feitas do ponto de vista comunitário e social. Mas a prestação administrativa propriamente dita é feita ao ente que faz o recurso. Eu acho que vale a pena esclarecer o seguinte. Não, e nesse caso, o ente que recebe as prestações de conta que aprova não é o governo federal, porque essas emendas são emendas ligadas a mandatos federais, e essas emendas, a prestação de conta é feita ao governo federal, ao TCU. E elas estão feitas, estão aprovadas e estão seguindo tranquilamente. E aí veio aquilo que você gentilmente denunciou aí, eu faço questão de reforçar, essas insinuações, né, essas acusações maldosas que nos feriram muito, de que nós tínhamos
obtido recursos, fizeram inclusive a soma de todos os recursos que foram obtidos nos últimos anos, colocaram em público, dizendo que a gente lidava com 2, 3 milhões. Publicaram no site da prefeitura. No site da prefeitura, como se... E a outra acusação que o atual secretário fez, estando lá, daquela forma meio ansiosa dele, para não falar outra coisa, é que os prédios estavam em condições difíceis, precárias, de fato estavam, mas aí alguém pode fazer associação. Como é que esse pessoal consegue emendas parlamentares e o prédio daquela maneira? As emendas parlamentares conseguidas, os recursos não nos permitiam fazer intervenção no prédio. Isso é um limite da emenda. Só a prefeitura poderia fazer. Os prédios ele só pode ser, digamos assim, modernizado por uma ação da própria prefeitura. Não é? No único debate que eu tive com ele, eu perguntei por que você está acusando a Secretaria de Cultura de ser desleixada com o prédio. Porque nem eu, nem a professora Marluce temos dinheiro para reformar o prédio. Os recursos das emendas parlamentares eram para projetos de formação. Eles não podiam ser usados de maneira nenhuma. A lei impede a gente de usar na construção do prédio. É porque é o seguinte, no caso... Agora, um edital agora que a gente conseguiu, no meio dessa confusão, o cara cortou a gente no meio do edital. Aí um edital do projeto Nossos Museus. Esse edital, pela primeira vez, nós conseguimos recursos para colocar no prédio. Que foi da Secretaria Estadual de Educação. Aí era um edital específico para isso, para modernizar o prédio. Ficamos todos felizes. Aí o cara vê. Só que ele achava, né, o atual secretário, talvez seja isso, de que ele podia controlar esses recursos. Mas é a Associação de Amigos dos Museus, que é um ente privado. E conversando com amigos da administração pública municipal, eles concordam. Falam, professor, o senhor está coberto de razão. Não sei de onde o secretário de Cultura tirou essa ideia de que ele podia gestar de alguma maneira esses recursos. Eu estou dizendo que não estou dizendo que ele falou isso, mas tudo caminha nessa direção. E aí a gente ficou entregue às moscas e às varas, e agora estamos administrando um problema, né, Antônio? Porque a gente está no meio de 3 projetos, 2 emendas parlamentares e um edital, com associação e travados. E sem museu. E sem museu, né? E sem saber como fazer. Mas tem uma coisa aqui que vale a pena. Olha, o seu agora, museu... contas são... As nossas contas da Associação de Amigos estão todas em dia, todas aprovadas no ente federativo com o qual a gente tem que se relacionar. A última reunião que a gente fez no museu, eu disse para a equipe da cultura, olha, se vocês solicitassem essa prestação de contas, nós enviaríamos. Aliás, não precisa, está lá no site Transparência Brasil, está tudo lá. É só baixar. Mas se vocês quisessem, isso bastava solicitar, que a gente fazia uma reunião com vocês. Mas a obrigação de prestar as contas é o ente pagador, e o ente pagador é o governo federal, não é o governo municipal. Só que as insinuações correram a cidade toda e eu te agradeço muito essa oportunidade. Só que eu acho que tem que clarear algumas coisas. O museu ele foi criado, então, com o decreto de 2005. E em 2006, o centro de referência, a centralidade dele é as pesquisas de história da cidade, formação dos professores com grupo de estudos sobre a história da cidade, pesquisas sobre a cidade, atendimento às universidades em relação à Baixada Fluminense, formação do arquivo. Então, esse é um pouco do centro de referência. E o museu, ele trabalha com aquele percurso com o museu do território, pensando em intervenções para o território. E ele, como ele surge como museu de percurso, toda uma luta pela defesa dos patrimônios que estão dentro daquele território. Inclusive, a lei que aprova o museu é a lei que faz o tombamento municipal de todo aquele patrimônio. E aí nós temos 2 patrimônios federais, que é o Complexo da Fazenda do Iguaçu e a Igreja do Pilar, no entorno secundário. E temos ainda os sambaquis, que são federais, que são patrimônios federais também. E aí temos ali ainda vestígios incríveis da ocupação do quilombola, do núcleos coloniais da época de Vargas e as ocupações recentes. Então, era um museu também muito pesquisador desse território. Agora, de 2006 até 2019, o museu viveu ali sem nenhuma emenda parlamentar. Isso também é muito importante. Agora, como é que o museu sobreviveu? Sobreviveu com as parcerias e depois com a criação da Associação de Amigos. Mas, para você ter uma ideia, a Associação de Amigos só conseguia captar a partir de edital. Pequenos um edital disputando com um monte de gente. Pequenos editais. E com museus que já existiram já há muito tempo, que numa relação de critério ficaria para depois. O primeiro edital foi com a Casa da Moeda. Olha, aí nós conseguimos, com a Casa da... Não, primeiro a gente conseguiu fazer um projeto com a parceria da Diocese do Duque de Caxias, quase com o Bispado da Itália,
com uma ONG italiana que financiou o nosso trabalho, mas não tinha nenhum pagamento de salário. Era o quê? Foi aí compra da televisão, de uma filmadora, de um notebook. Né? Todos os editais do ou projetor. emendas parlamentares que chegam pela Associação de Amigos não pagam o nosso salário, porque nós não somos pagos. Ninguém recebe salário também, isso não. Tudo é para projeto. Até mais trabalho para nós. O que ocorre é que depois vem uma luta e nós conseguimos uma pequena verbazinha da Secretaria de Educação de provimento. Mas não pode comprar nada permanente. Então, você só coisas que são diárias. Mas a verba era muito pequenininha. Então, nós dividíamos as despesas do museu. Um grupo comprava café, outro grupo comprava água. Na véspera da intervenção, a gente comprava água. Então, nós tínhamos que nos virar, mesmo quando nós fomos para a nossa sede, de manter a sede em pé. Se a goteira, a bomba que foi roubada, tudo, o biscoito, o açúcar, o café, a água para todo mundo beber, inclusive os visitantes. Então, nós que fazíamos compra de material, às vezes de limpeza, que não era suficiente. Com a ajuda da nossa rede de apoiadores. Então, quer dizer, e quando a gente conseguiu o projeto da Itália, foi para comprar equipamento e ajudar o trabalho das mulheres artesãs e dos jovens agentes do patrimônio. O que ia para esse dinheiro? Alugar um ônibus para fazer trabalho de campo, pagar uma... Inclusive, eu levei gente da biblioteca do museu. Lembro. Então, era um pouco isso, assim, a saída dos trabalhos de campo. Quando as emendas parlamentares começam a ser obtidas, e a primeira, se não me engano, foi do deputado Chico Alencar, nosso grande amigo, depois o Molon, né? Mas nem foi para nós. E aí, essas emendas, elas têm todo um planejamento muito detalhado, e repito aqui para os ouvintes, para a cidade, para todos nós ouvirmos, né? Esses recursos não poderiam ser usados na revitalização do prédio. Deixa eu só explicar. As emendas parlamentares, a legislação impede isso. Deixa eu só explicar. Então, a gente fazia com os nossos projetos de formação. Os projetos de formação que alimentavam os nossos, inclusive, parceiros regionais. A gente distribuía recursos para parceiros regionais dentro do escopo do projeto. E as prestações de conta eram feitas de forma rígida, levadas ao Ministério, levadas ao TCU. Tanto é que novas emendas parlamentares conseguiram ser obtidas. Porque se houvesse algum tipo de desvio, de polêmica, de problema, você não teria novas emendas parlamentares. Né? Agora também tem que ter uma clareza. Olha, a associação ela captou uma verba da Casa da Moeda para a Secretaria de Educação. Para quê? Sabe para quê? Alugar ônibus para levar os alunos das escolas públicas visitar museus nacionais. Antônio, você acredita nisso? O Palácio Rio Negro em Petrópolis. A Associação de Amigos do Museu Vivo do São Bento conseguiu captar recursos para poder revitalizar o Palácio Rio Negro em Petrópolis. Mas aí foi o seguinte, era uma ação contra a enchente, né? A enchente atingiu o palácio. Para você ver a seriedade com a qual a associação era tratada e o cuidado que a associação tem com os seus... Não podia ser diferente, né? Afinal de contas, nós temos um nome a zelar. Que você bem nos defendeu com grande carinho e aí nos dá essa oportunidade. Então... Para dar tempo, inclusive, do Antônio terminar esse podcast, que o pessoal está lá do outro lado, né? Mas eu queria só chamar a atenção. A nossa satisfação em estar falando com você e falando com outros amigos em outros instrumentos de divulgação é que essas insinuações, de fato, nos magoar é uma prática muito comum dessas pessoas. Né? Essas pessoas resolvem nos tratar pelas réguas com as quais elas se metem. Né? E no caso do atual secretário de Cultura, ele verbalizava isso o tempo todo. Né? E você bem disse, o próprio site da Secretaria coloca essas insinuações. Né? Então, a gente anda respondendo na medida do possível. Te agradeço mais uma vez e vamos repetir a quem está nos ouvindo. As contas relativas às emendas que foram obtidas desde 2019, que na soma dá algo em torno de 2 milhões, mas dividido nesses 6 anos dá algo de 300, 400 mil por ano, estão todas apresentadas aos órgãos de controle do governo federal, que é lá que as prestações têm que ser feitas e ano após ano, você mesmo participou, todo final de ano, essas prestações eram feitas para a comunidade do nosso entorno. Se a Secretaria de Cultura, capitaneada agora pelo atual secretário, desejasse detalhes, bastava baixar. Então, isso foi uma desculpa. Com certeza. Mas isso foi uma desculpa para fazer a intervenção, porque nos colocou na situação de... O que nos defendeu é a nossa credibilidade. Nós não estamos aqui, não subimos nesse ônibus ontem, né? Com certeza. Mas eu queria chamar a atenção... Aí, pelo amor de Deus, que a Arminha está lá fora. Porque, no caso, quando você tem uma emenda parlamentar, você só tem 2 caminhos. Ou você faz ações educativas e de formação, ou você faz obras. Ou a terceira possibilidade é você comprar equipamentos. Nós aprendemos tudo isso.
E o que ocorre? Para você comprar equipamentos, a emenda tinha que ir para a prefeitura. Para você fazer obras para o prédio, a verba também tem que ir para a prefeitura. Houve casos aqui, Malu, de emenda parlamentar enviada às escolas municipais que não conseguiram se Esse- efetivar, porque a a prefeitura não própria conseguiu secretaria- efetivar. A própria Secretaria de Cultura e de Educação nos informou que não tinha nenhuma garantia de que a emenda que viesse pudesse ser aplicado na recuperação dos nossos prédios. Então, daí, nós optamos por emendas que fossem Ações voltadas educativas. para essas ações educativas de formação. Todas elas Mas eu preciso documentadas. dizer isso, porque quando se pega as emendas, se pensa que todas as emendas, elas vieram para o museu, e não vieram. Porque quando nós surgimos também como sendo considerados, nós participamos da fundação do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus. E da Rede Estadual de Museologia Sistema Social. Estadual de Museus e da criação da Rede de Museologia Social do Rio de Janeiro. Hoje tem quantos museus a rede? 38. 38 museus 5 na periféricos de terreiro, de favela, de 5 na Baixada periferia. Fluminense. E nós fomos, nós, o Museu da Maré e o Museu do Amazonas, fomos os pioneiros nesse campo aqui e fomos vistos pelo Ministério da Cultura como experiência exemplares, modelo para ajudar depois a criar os pontos de memória. Então, nós participamos de todo esse processo. Então, nós, na medida que nós temos um compromisso com a nossa rede, que também não tem financiamento algum, distribui. nós ampliamos a nossa associação para ela ser uma associação dos amigos do Museu do CRPH e também da Rede de Museologia. Foi a Rede de Museologia Social que tem mais peso político do que a gente aqui. Então, foram eles que conseguiram mediar a emenda do Chico Alencar e depois do Molon. Então, essa emenda, ela veio no nome da nossa associação, Ela serviu a mas vários ela museus. foi para quem? Para a Remos. Então, a Remos, com todos esses museus, imagina as reuniões intensas para discutir Aliás, o você uso tá da convidada verba, a participar onde participou, o que criou. Então, por exemplo, surgiu o curso de inventário participativo, foi até no museu. Mas como a associação nossa estava brigando, nós ganhávamos alguma coisa. Por exemplo, dentro desse projeto, eles financiaram a contratação de um grupo que fez o nosso inventário participativo. Não podemos ser nós. Então, foi contratada uma equipezinha que, durante um período de 8 meses, sei lá, né, um ano, fizeram o nosso inventário participativo. Então, você tinha um curso, todos os museus populares vieram fazer esse curso, então, contratou gente de fora para vir, foi uma experiência singular, e dali o projeto financiou 2 experiências, nós e do Museu de Itaipu, sobre os pescadores, inventário participativo sobre os pescadores. Ou seja, as emendas Você me entende como é que parlamentares, era? ela tinha uma serventia coletiva. Não era Vários uma grupos coisa... culturais, inclusive aquele grupo cultural ali no fundo do São Bento, aquele grupo de tradição de música, de rock, qual o nome daquele grupo? Barracão. Barracão. Então, a gente mapeava os parceiros que precisavam de parcerias e a emenda, quando chegava, dentro do projeto de execução da emenda, Grupo de capoeira. a gente servia a esses grupos, entendeu? Fortalecendo esses grupos. Agora, outra Mas coisa... aí, repito, todas essas contas foram aprovadas, elas estão na Transparência Brasil, basta... Quer dizer, a insinuação, ela esbarra numa realidade clara de ser... O problema é que a insinuação, ela ganha muito mais volume do que a verdade. Né? Se eles olharem os relatórios, eles vão ver. Então, eu estou querendo chamar a atenção querem olhar o que relatório. foi uma experiência coletiva, não só de elaborar Muito o bonita, projeto, mas também de executar. E claro que nós acompanhamos tudo. E o museu, ele saiu beneficiado, no caso de ter sido escolhido como uma das experiências piloto de inventário participativo. Agora, no caso do Molon, não. A verba foi feito um edital público para os museus sociais. Quem comandou isso? O IBRAM. Não fomos nós, não. Nós parcerias eram sempre ganhamos feitas com- um prêmio de R$30 mil. Você me entende? Que nós E fizemos... ficamos com a parte difícil de fazer as prestações de contas. Porque agora- como vem por dentro da associação, é a associação que tem que cuidar das prestações de... E graças a Deus nunca teve problema nenhum. Né? Está lá no site Transparência Brasil. Nós temos toda a Só uma documentação. coisa. Quando você tem uma emenda parlamentar do governo federal, você tem um órgão federal que acompanha. Então, no nosso caso, essas 2 emendas foram acompanhadas pelo IBRAM. Então, tudo que foi assim, se foi alugado um Instituto ônibus, Brasileiro de se Museus. bancou uma exposição da Remos, registrado. se teve o curso, se teve
Tudo era a partir das tabelas estabelecidas pelo MINC e pelo IBRAM. Tudo tem que passar pela aprovação do IBRAM para você liberar uma burocracia. Mas que essa burocracia é importante porque ela também evita as fraudes, os desvios. Não teve contratação nossa de E aí o nosso cuidado todo que a gente teve para agora ser oferecido ao público da cidade. Como... A da Benedita da Silva foi para quem? Para Remos também. Mas a questão, Marlúcia, é a seguinte, agora, toda vez que questionarem vocês e quem acompanha a gente, vocês têm agora o episódio do Onocast para você mandar o link, ó. Tá todas as informações aí. Passa para alguém que quiser saber a verdade sobre a questão do Museu Vivo de São Bento. E quando vocês falam de emenda parlamentar, o próprio Celso Pancera teve problema quando ele conseguiu a emenda parlamentar para cá, para Caxias. Aí vem as insinuações. A dificuldade de fazer com que a emenda que ele destinou para a cidade fosse por dentro da estrutura do governo. Exatamente para onde fosse por causa da prefeitura. Isso é um fato. E a criação de uma associação de amigos não é para burlar o encaminhamento da emenda. Ela nem tem obrigação é para também, facilitar a execução da emenda. E ela é feita sempre em parceria com o órgão público. Vou repetir, quando a gente pensou na criação da Associação de Amigos de Museu, nós consultamos a Secretaria de Educação, consultamos a Secretaria de Cultura e as duas secretárias, não lembro que época que foi, elas acharam ótimo, elas concordam. Porque é um instrumento que os museus usam. Exatamente. E as prestações de conta estão lá para quem quiser ver. Gente, obrigado. Eu fico muito feliz de poder receber vocês aqui. Infelizmente, num momento não muito feliz da historiografia. Mas a gente está se recuperando. Tem projetos bacanas que a gente está construindo agora, que você vai convidar a gente continua trabalhando. A gente vai chamar... Você não mostrou o livro. Eu quero mostrar. Agora eu estou curioso. A gente vai continuar trabalhando nos nossos frontes, né? Marlúcia e Antônio estão nas escolas trabalhando, Marlúcia em Primavera, Antônio Augusto no Parque Equitativo. Estamos organizando outros museus comunitários. Tá? Que a gente vai trazer vocês aqui em outra oportunidade. Queria mostrar aqui para o pessoal, o Aninho Pé de Manga Rosa é fruto da minha pesquisa como acadêmico da FEUDUC. Você tem uma cópia dela lá? Eu tinha num HD antigo. Vamos ver se a loteria de salvação que a Tânia conseguiu, porque a Tânia continuou lá enquanto a gente saiu, e ela conseguiu salvaguardar algumas. Né? Tem lá no Instituto Histórico. Mas eu acho que eu mandei uma cópia para o Instituto na época. Então, está com a Tânia muito bem guardada. E esse foi orientado pelo Antônio Augusto, né? Então, Marlúcia, obrigado mais uma vez. Ordens. Obrigado, professor. Obrigado, querido. Obrigado. Gente, obrigado à equipe. Desculpa aí essa confusão, porque a gente tem tanta coisa para falar que a gente acaba falando de todos os nossos episódios, vai ser o maior. Mas assim, eu acredito que vai ter uma repercussão muito grande. Mas eu queria agradecer a todos vocês e dizer que tudo isso é travessia. Aí eu vou chamar o Guimarães Rosa. O lance da FEUDUC ter fechado, tudo é travessia. Mas, durante esse período, nós ajudamos muitos pesquisadores nacionais e internacionais, durante esses 20 anos do museu, a pesquisar a Baixada Fluminense. Nós fizemos muitas aulas públicas. Eu sou a prova disso. Muitos percursos. Fizemos experiências ali emocionantes de teatro, de cinema. Apoiamos muitos cineastas da Baixada produzindo curtas com a nossa assessoria. Nós produzimos o documentário sobre o Solano. Dutra foi aluno de vocês dois também. Então, eu penso que é tudo travessia, sabe? Então, assim, a gente fez ali dos 20 anos e daqui a pouco a gente vai estar fazendo de outras formas. Continuamos indo para a escola de forma voluntária, só não temos mais sede. É isso. Vida que continua. Gente, obrigado mais uma vez, você que acompanha o Onocast. Até a próxima, o próximo episódio. E para encerrar, quero terminar com o nosso poema de sempre, Epidemia, do Ridson Ribeiro, atualmente do Gueto Chabás, Epidemia. É a saga do povo que agora se repete. Onde houver injustiça, sempre haverá um rebelde. Eles têm medo de nós porque somos a maioria. A burguesia sofre de guetofobia. Obrigado, gente. Até a próxima. Muito bom. Muito bem.